Uma pergunta legal. Professor, já que a lua cheia é aquela posição, por que às vezes está mais brilhante, às vezes menos, às vezes maior, às vezes menor? Depende de vários, né? Depende, na verdade, da posição entre Terra, Sol e Lua no momento do avistamento e das condições climáticas. Então, assim, como a atmosfera tem pelo menos 100 km de parte mais densa, né? Embora ela se estenda até a 600 km da Terra, existem partículas da atmosfera a 600 km da Terra. Então é uma camada bem grossa. Dependendo da maneira como o ar está fluindo ali, à noite não tem capacidade de verificar se tem nuvens ou não. Um pouquinho mais de nuvens tênues, que tu pode nem enxergar como nuvem, pode diminuir drasticamente o brilho. E além do mais, a distância mesmo da Terra, Sol e Lua, e se tu está vendo isso bem à noite, certo? Ou se tu está vendo isso no final de tarde, devido ao fenômeno da refração. Então existe um dia específico onde ocorre a maior lua do ano. E essa maior lua do ano, dependendo de que lugar tu avista ela, é assustadora. Não é possível que ela esteja tão grande. Mas é muito mais relacionado ao fenômeno óptico da refração da entrada da luz da Lua na Terra e da posição entre Terra, Sol e Lua. É aí que tem as várias variações. E até às vezes a galera já deve ter visto, mesmo que não é quando na eclipse a Lua está avermelhada ou mais amarelada. Dependendo da maneira como a luz passa no cantinho da atmosfera terrestre, pode atingir um pedaço da Lua, e isso pode, com uma difração, mudar a coloração da luz que atinge a Lua, certo? Em outras situações também, poluição na atmosfera pode deixar a Lua mais amarelada, certo? Então é muito comum em grandes cidades, tu vê a Lua, ela está bem amarelada, porque tem um véu de fumaça lá em cima, e esse véu de fumaça altera a coloração da Lua, certo? Boa pergunta. 19 então. Uma placa retangular de madeira tem dimensões 40 centímetros por 25 centímetros. Através de um fio que passa pelo seu baricentro, é presa ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Bem junto ao fio no teto há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. A área da sombra projetada pela placa no assoalho vale em metros quadrados. Ótima questão. Primeiro vamos esboçar o que está acontecendo. Tem uma lâmpada, tem uma placa pendurada, né? Tem uma placa pendurada por um fiozinho, bem passando pelo centro da lâmpada. Ela está a 1 metro da lâmpada, está presa no teto da sala, permanecendo a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Realmente, isso aqui é 1 metro e isso aqui até o chão 2 metros. O problema é que essa placa ela é retangular, né? Um lado dela é 25 centímetros e o outro lado dela 40 centímetros, né? Essa placa que está aqui, ó. Tudo bem para vocês? Já que a luz anda em linha reta, olha que beleza. São triângulos que estão se formando aí, né? Concordam? E a gente conhece esse tamanho, a gente pode achar esse tamanho. Só que na verdade eu vou ter que fazer, né, se eu for fazer a conta pelo triângulo, eu vou ter que fazer a conta para os dois lados da placa, né? Para o lado de 25 e para o lado de 40, certo? Que aí eu posso usar esse tamanho e calcular esse tamanho não é o da sombra? Eu tenho aquele tamanho lá, posso calcular esse tamanho X da sombra. E aí depois, se eu conhecer a sombra toda, né, eu posso matar a charada. Ou até o seguinte, posso usar o triângulo todo, ó. Como é que é a história da semelhança de triângulo? Vou chamar de X a base da sombra, do triângulo maior. Esse cara aqui, quer usar primeiro 25 ou 40? Pode ser, 25. Como é que fica a semelhança de triângulo agora que o triângulo está na tua frente? Aí já não é física, né? Como é que é a semelhança de triângulo? Nós não fizemos para câmara escura na aula passada? Eu fiz para vocês uma semelhança de triângulo na aula passada da câmera escura. Vou começar para ti, meu querido. A altura do triângulo menor, 1 dividido por 25 pode ser a base do triângulo menor é igual. Agora eu quero ver. 3, parabéns, 3, porque é a altura do triângulo maior agora. 2 mais 1, 3 sobre X. Pronto, agora vamos calcular um dos lados da sombra. Cruz credo, não é isso? X vezes 1 é X, 3 vezes 25,
75 centímetros. Um dos lados da sombra é 75 centímetros. Faremos exatamente a mesma conta agora, considerando que aqui não é 25, aqui é como se eu estivesse olhando de lado agora, né? Certo? Então agora aqui já não é mais 25, aqui é 40, por favor. A altura do triângulo menor sobre base do triângulo menor. Isso. A altura do triângulo maior sobre a base do triângulo maior. É assim que é a semelhança de triângulo, galera. Triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Aí tu faz a altura de um dividido pelo lado dele, igual a altura do outro dividido pelo lado dele, que seja. Certo? Sempre vai funcionar. Cruz credo, y vezes 1 é y, 3 vezes 4 é 12, com 0, 120 centímetros. Só que o cara quer saber a área em metros quadrados, não é isso? Eu vou transformar para metro. Como é que se transforma de centímetro para metro? Divide por 100, exatamente. 0,75 metros e aqui, 1,2 metros. Então a área vai ficar sendo base vezes altura, né? A área de retângulo. Vai ficar então 0,75 vezes 1,2. Área igual. Vamos fazer aqui no rascunho 75 vezes 12. 10 vale 1, 14 mais 1, 15, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 7, 8, 9. Tinha 1, 2, 3 casas após a vírgula. 3 casas após a vírgula. Área igual a 0,9 metros quadrados. Letra? Amor. Olha que bonitinho. Show de bola. Questãozinha boa essa, tá? Essa aí é uma questão já, não é top, né? Mas é uma questão de nível médio, pelo menos. E era esperado realmente que a maioria de vocês acabasse não conseguindo fazer. Porém, haverão outras questões iguais a essa, certo? Idênticas, com a mesma ideia. E essa próxima, de repente, já tem uma bem maior chance de acertar ela. Legal. Falta só mais uma dessa tarefinha, hein? Questão 20. Quando o motorista de táxi olha pelo espelho retrovisor, vê o passageiro no banco de trás. Pelo mesmo retrovisor, o passageiro também vê o motorista. Isso é uma prova de qual princípio da ótica geométrica? É isso aí, a reversibilidade dos raios de luz. Falamos também sobre isso. Eu só entendi porque o professor multiplicou ali o 0,75 de violador. Porque eu estou calculando a área, ele pediu a área da sombra. Certo? Ele quer a área dessa sombra que ficou no chão. Então a área da sombra vai ficar maior zona, né? Onde era 25, ficaria 75, né? 0,75 metros. E aonde era 40 centímetros ia ficar 1,2 metros. Aí ele quer saber a área da sombra. Por isso que eu fiz a multiplicação depois. Beleza? Para calcular a área da sombra. Reversibilidade dos raios de luz. Outra coisa, pessoal, na tua idade eu era bem cara de pau, então eu perguntava muito, mesmo que a pergunta pudesse ser idiota, eu assumia o risco. Um dia eu tive um problema com o professor, né, de fazer uma pergunta, o cara me tratou muito mal na hora que eu fiz a pergunta, eu me senti mal com aquilo e aquilo mudou a minha maneira de agir, erradamente, eu não deveria ter mudado a minha maneira de agir, o certo é perguntar. Claro que se o cara quiser arrebentar a aula do sujeito com pergunta idiota, o cara arrebenta, né? O cara fica perguntando coisas sem nexo, uma atrás da outra, vai arrebentar, e o cara vai ter que falar, homem, menos, não conseguir dar aula. Mas é importante que vocês se sintam à vontade para perguntar, mesmo que talvez seja uma pergunta bobinha. Bobo é deixar a pergunta passar, cara, tu deixar ele aprender, porque eu fico com vergonha dos meus colegas, meu Deus, é todo mundo igual aqui, todo mundo já fez 1000 cagadas, todo mundo já cometeu 1000 gafes, todo mundo já caiu na frente dos outros, né? Eu mesmo, quantas vezes caí na frente de vocês e estabaquei e errei, tá? Então não se... Só não entendi. O que houve ali? Pergunta mesmo, tá bom? Isso é importante, vocês perguntarem de verdade. Fico feliz da galera sentir a vontade para isso. Tarefa acabou? Oh, beleza! Vou falar uma coisinha, ó. Eu andei folheando a apostila e vi que faltou comentar duas bobagenzinhas dessa primeira aula e já vou emendar com a segunda aula ali, que tem uma coisa bem interessante pra gente discutir. Tá, hoje a gente tem aula tua? 3, hoje são 3, meu querido.